E aí, povo, boa noite. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como é que eu corrigi um problema no sensor de medição de cor do meu Lego V3, certo? Eu tenho aqui, ó, o meu robozinho de Lego, o Robota. Embaixo dele eu tenho esses dois sensores de cor, o sensor esquerdo e o sensor direito, certo? Qual é o problema que acontece aqui? Devido à construção, à forma como os sensores foram construídos, é virtualmente impossível que os dois façam exatamente as mesmas leituras, certo? Quando eu tenho dois instrumentos de medição diferentes, embora eles meçam a mesma grandeza, eles, no seu limite, eles nunca darão valores iguais. É por isso que a gente tem o instrumento de medição padrão, é por isso que a gente tem um metro padrão, o quilograma padrão, para que os outros instrumentos de medição possam ser calibrados com ele e eles possam dar medidas mais precisas, certo? Aqui o que acontece? Eu tenho um sensor de cor que me dá um determinado valor para uma cor e o outro, para a mesma cor, ele me dá valor diferente. Ele me dá um valor ligeiramente diferente. O que é que eu quero mostrar aqui? Um método em que você pode ajustar o valor do segundo sensor de cor a partir do primeiro, de forma que ele dê valor aproximadamente igual ao que o primeiro mediria se fosse ao que o primeiro mede para a mesma cor, certo? Muito bem, vamos lá. Aqui na minha bancada eu tenho fitas de cores diferentes. Tenho uma fita preta, uma fita amarela, verde, vermelha, azul. E embaixo do robô eu tenho uma fita cinza. E eu vou medir em tempo real e plotar. Vou medir e plotar em tempo real aqui na tela os valores para o vermelho, o verde e o azul lidos para cada uma dessas fitas, como também aqui para a cor da própria bancada, certo? Aí dessa forma vai ficar bem claro para quem está assistindo, para você está vendo, qual é o problema que acontece. A diferença de medições para a mesma cor para os dois sensores diferentes. Muito bem, aqui na tela eu tenho um software que eu escrevi que manda os valores lidos do sensor para o meu software que vai plotar, que é esse carinha aqui. Aqui você vê o robô, ele já está com os sensores sobre a fita cinza. Então eu vou mandar esse software, vou carregar no meu brick o software que faz as leituras e envia para o que vai botar na tela. Esses programas, esses softwares, você pode baixar do meu GitHub, certo? Está lá disponível no GitHub, você encontra o link na descrição do vídeo. Pronto, estamos carregando o software no robô. Ele vai começar a fazer as medições. Pronto, começou. Isso aqui são os valores no sensor esquerdo. O valor para azul, verde e vermelho. E aqui para a mesma fita cinza, eu tenho esses valores para azul, verde e vermelho. Eu vou mover o robô um pouco mais para frente e colocar sobre a fita azul. E você vê que eu tenho mudanças nos valores lidos para o azul, o red, green, blue. Mas os valores lidos para a mesma fita no sensor esquerdo é diferente dos valores lidos para o sensor direito. Você vê que existe essa diferença. Vou mover o robô de novo, colocando os sensores em cima da fita vermelha. E você observa novamente, eu tenho mudança nos valores lidos, mas para a mesma fita, os valores lidos são diferentes de acordo com os sensores. Você vê que no sensor da esquerda, esse aqui, ó, o vermelho é maior que no sensor da direita, o verde é maior que no sensor da direita, o azul também é maior. Esse padrão se repete para todas as cores, ó. Aqui sobre o verde agora. Certo? Você vê que sobe o valor do verde na esquerda,
o azul e o vermelho também sobem. Na direita, os valores lidos também sobem, mas eles não são os mesmos que eu leio no sensor esquerdo. O valor que eu leio no sensor direito é diferente dos que eu leio no sensor esquerdo. Aí, para a fita amarela, novamente você vê a diferença nos valores lidos. Tá vendo aqui? É o sensor esquerdo, o sensor direito. Por último, para a fita preta, certo? A fita preta é a última, é a que se aproxima mais de zero para os dois casos. Você vê que o sensor direito ele se aproxima de zero muito mais as três componentes do que o sensor esquerdo. A mesma coisa acontece também para o creme da bancada. Pronto, agora que a gente entendeu o problema, agora que nós entendemos o problema, que para as mesmas cores, os sensores diferentes retornam valores diferentes, eu vou mostrar como é o procedimento de calibração, certo? Vamos lá. Muito bem, agora que nós já entendemos o problema, vamos ver como é que é a solução. Como é que é a solução? Nós vamos fazer a correção dos valores do sensor direito de acordo com o erro estimado. Para fazer essa correção, a primeira coisa que nós temos que fazer são várias medições para cada uma das cores, certo? Então aqui meu software ele tem um recurso em que eu passando o parâmetro "-f", ele vai fazer o registro, ele vai fazer o log, o registro dos valores lidos em um arquivo. Esses valores que você está vendo aqui, ele está registrando, o software ele está registrando em um arquivo. Aí eu faço isso para as várias fitas, para a cinza, para a fita azul. Para a fita azul, eu vou fazendo o registro para cada uma das fitas. Eu não posso começar o registro e mudar de uma para outra. Eu tenho que fazer registros separados para cada uma das fitas. Depois que a gente terminar de fazer esses registros, depois que nós terminamos de fazer esses registros, eu vou ter esse conjunto de dados aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Por exemplo, para a fita azul, eu vou ter esses vários valores medidos aqui, ó. Aqui, esse primeiro parâmetro é o red, green, blue, aqui do sensor esquerdo, e red, green, blue do sensor direito. Eu fiz várias medições, você vê que de uma para outra, de uma linha para outra, ela varia um pouquinho, ela muda um pouquinho. Então, depois que a gente tem isso para as várias fitas, ó, eu fiz isso previamente, e eu tenho aqui, você vê que eu tenho para as várias cores, as diferentes cores. Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular os valores médios para cada cor medida, certo? Então aqui eu tenho para o cinza, aqui nesse gráfico aqui da esquerda, eu tenho as medições do sensor esquerdo, essas bolinhas vermelhas com o miolo branco e a bolinha vermelha com o miolo preenchido de vermelho. Aqui é do sensor direito. Isso é tanto válido para a componente red, como para a componente green, como para a componente blue, certo? Para as três cores eu tenho os valores médios. Cada bolinha dessa corresponde aos valores médios para cada uma das cores, para cada uma das fitas, certo? O valor médio da componente vermelha para a fita cinza, valor médio da componente verde para a fita cinza, valor médio da componente azul para a fita cinza, valor médio da componente vermelha para a fita vermelha, e assim por diante. Você observa que do sensor esquerdo para o sensor direito eu tenho sempre uma diferença, que eu chamei de erro, certo? Aqui nessa coluna da direita eu fiz um plot, eu plotei os valores de erro. E qual é a ideia? É tentar calcular quanto será o erro para somar no valor medido do sensor direito para corrigir esse valor, certo? Então aqui ó, eu tenho os valores de erro
para cada uma das medições, que é a diferença do sensor esquerdo para o sensor direito. E eu fiz outro plot aqui, onde nesse plot fica bem claro aqui, ó, os valores de erro. Eles têm, depois desses valores medidos, qual foi o próximo passo? Fazer um ajuste do polinômio de grau 1, de uma função linear, para cada um dos conjuntos de dados. Eu fiz um ajuste de uma função linear para os valores, para as medições de vermelho, para cada uma das fitas, das cores, para as medições de verde, para cada uma das cores, e para as medições de azul, para cada uma das cores. Ajustei utilizando o método de Newton, certo? Utilizei aquele algoritmo de ajuste do método de Gauss-Newton para ajustar um polinômio de grau 1 para cada um dos casos. E esse polinômio, dado o valor medido pelo sensor direito, ele calcula o erro estimado. Ele calcula o erro provável, certo? Que de acontecer. Somando esse erro com o valor medido, eu consigo esse gráfico aqui, ó. Nessa coluna da esquerda são os valores sem a correção. E na coluna da direita são os valores com a correção. Você observa que na coluna da direita, as bolinhas preenchidas, elas estão quase que totalmente, quase que sempre, em cima das bolinhas com miolo branco. Ou seja, o sensor da direita, ele, após esse ajuste, os valores lidos dele ficam muito próximos do sensor da esquerda, certo? Isso aqui, a partir disso, a partir dessas funções afins aqui, eu vou corrigir meu software, eu vou corrigir os valores lidos no software, e o que se espera é que, após a correção em tempo real, após a correção, eu possa fazer medições mais aproximadas do valor correto em tempo real, certo? Vamos lá, vamos atualizar o software de medição e ver o que acontece. Pronto, aqui na tela eu estou com o software escrito em Python que roda dentro do meu robô, certo? Eu estou com o software escrito em Python que roda dentro do meu robô. E aqui, ó, é onde eu faço a transmissão dos dados para o Datalogger, aquele software que plota na tela. Se você observar aqui, ó, os valores lidos, para todos os valores lidos, eu utilizei a correção dada pelo meu polinômio que eu ajustei para aqueles valores médios que a gente mediu previamente, ó, certo? A correção para o valor vermelho, dada por esse polinômio aqui, eu adiciono o valor lido, certo? A correção que é dada por esse polinômio, como também para o verde, e por último para o azul, certo? Então, toda vez que eu leio um valor vermelho, o valor vermelho é corrigido por esse polinômio de grau 1 que a gente ajustou, que nós ajustamos a partir dos valores medidos naquele passo anterior, certo? A partir da média que nós ajustamos ao erro para os valores medidos que nós fizemos no passo anterior, certo? Aqui são a minha função de erro, aqui os valores medidos do erro, né? E aqui a função, o polinômio ajustado. Com esse polinômio, eu corrijo os valores lidos antes de transmitir para o Datalogger. E se a nossa ideia estiver certa, se a minha ideia estiver certa, quando a gente plotar os gráficos agora, eles serão bem mais próximos um do outro. Então, vamos fazer essa plotagem, certo? Colocar aqui o robozinho na tela, vou colocar em cima do cinza. Pegar aqui meu software de log, rodar o software. Ele já estava medindo, mas a gente tem que reiniciar para poder carregar o software corrigido, certo? Vou botar aqui o software de log aqui. Carregar esse novo software com a correção, enviando para o robô. Pronto.
E aqui, ó, o povo da internet, dá para ver que eu tô fazendo a medição para o valor do cinza, certo? Estou fazendo a medição para o cinza. Você dá para ver, ó, que os valores lidos, ó, eles estão bem mais próximos um do outro. O valor lido para o azul na fita esquerda está bem mais próximo do valor para o azul no sensor direito. O valor para o verde está mais próximo, para o vermelho também está mais próximo. Vou colocar aqui sobre a fita azul agora. Ó. Aí você observa aqui, ó, tá vendo que o azul no sensor esquerdo, ele está bem perto de 30, no direito também. Ó. O verde e o vermelho estão bem próximos um do outro agora. Deixa a tela rolar um pouco, certo? Deixa chegar, né? Esse lado aqui, a medição do direito, chegar aqui perto do esquerdo para a gente ver como é que ficou agora. Você está vendo que o azul, praticamente você não vê diferença do valor azul medido de um sensor para o outro. O verde está bem próximo também, ó, e o vermelho está praticamente idêntico aqui. Não dá para ver a diferença do valor de vermelho depois de corrigido do sensor esquerdo para o sensor direito. Vou mover o robô mais para frente. Está sobre a fita vermelha agora, certo? Aí já dá para ver também, ó, que teve a mudança dos valores, mas eles novamente ficam bem próximos. Ó. Quando esse carinha aqui chegar aqui, vai dar para ver que que ele está bem próximo do outro. Aqui para o vermelho tem uma coisa curiosa, que é o valor do azul. O valor do azul no sensor direito, ele grampeou ali em 5, enquanto que no sensor esquerdo ele está um valor de 2,5. Por que acontece isso? Porque tem aqui na função, ó, para o azul, na função, ele tem um shiftzinho. Ele não, para o valor lido 0, o valor corrigido não é 0. É 5. Se você não gostar desse comportamento, você, no lugar de aumentar, tentar usar como referência o sensor esquerdo, você usa o direito. Certo? Que isso aí não vai acontecer. Ele vai trazer, na verdade, os valores lidos do sensor esquerdo para serem próximos daqueles do sensor direito. Eu vou colocar aqui mais na frente, sobre a fita verde. Você já vê aqui que ele atualizou os valores dos dois sensores, ó, mas já dá para observar que vai ficar bem próximo a componente verde do sensor esquerdo para a componente verde do sensor direito, a azul do sensor esquerdo para a componente azul do sensor direito, e a componente vermelha do sensor esquerdo para a componente vermelha do sensor direito. Deixa só o robozinho chegar, robozinho não, deixa só esse lado direito encostar aqui no esquerdo, para a gente ver como é que fica o valor de um sensor para o outro. Pronto, já dá para ver que eles ficam muito próximos. Ó. O verde fica quase igual, o vermelho é praticamente igual, e o azul também está muito próximo. Então, por esses valores, eu entendo que o método funciona e ele dá valores bem coerentes, certo? É um bom método para você fazer a correção ou a calibração de um sensor pelo outro, utilizando o outro como referência. Eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma aí. Se você quiser usar para OBR esse método, minha sugestão é que você faça a calibração apenas utilizando as cores relevantes para o OBR, que é a cinza, o branco, o verde e o preto. Um abraço aí para você e tudo de bom.